Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela portaria número 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 34ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Fortaleza, 8 de junho de 2021. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Fernando Martins, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o procurador do Estado, doutor Matheus Neto. Também presente esta sessão os advogados de uma das empresas que serão objeto de julgamento, processo, doutora Lorena e doutor Túlio. Presente Secretaria dos Trabalhos da Câmara, a senhora Evaneide Duarte Vieira. Já foi informado que não temos, na presente sessão, resoluções que deverão ser aprovadas, e já passo a Evaneide para fazer a leitura da ata da 33ª sessão ordinária, ocorrida ontem, com as observações feitas pelos senhores conselheiros. Passo a palavra a Evaneide para a leitura da ata. Bom dia a todos. Ata da 33ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, do ano 2021. Aos 7 dias do mês de junho do ano 2021, às 8h30, verificado o quórum regimental, estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, amparado pela Portaria 140/2021, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 33ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Felipe Silveira Gugel do Amaral e Pedro Jorge Medeiros. Presente à sessão, seu procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o presidente indagou aos conselheiros se esses receberam as resoluções referentes aos seguintes processos. Relator Carlos César Quadros Pierre, processo 6074/2017, auto de infração 2017-17145. Processo 1711/2018, auto de infração 2018-02802. Processo 5453/2017, auto de infração 2017-15018. Processo 4240/2017, auto de infração 2017-07511. Processo 1713/2018, auto de infração 2018-02809. Relator Felipe Silveira Gugel do Amaral, processo 6075/2017, auto de infração 2017-17182. Processo 1487/2017, auto de infração 2016-27221. Relatora Mônica Maria Castelo, processo 5463/2017, auto de infração 2017-15031. Processo 5462/2017, auto de infração 2017-15035. Processo 1032/2018, auto de infração 2017-23286. Processo 885/2018, auto de infração 2017-20190. Processo 513/2017, auto de infração 2017-21350. Processo 2751/2017, auto de infração 2018-05660. Processo 2752/2018, auto de infração 2017-05661. Processo 514/2018, auto de infração 2017-21343. Relator Pedro Jorge Medeiros, processo 2854/2019, auto de infração 2019-04625. Processo 2753/2018, auto de infração 2018-05664. Processo 2749/2018, auto de infração 2017-05678.
Processo 3397/2018, auto de infração 2018-07110. Processo 2255/2018, auto de infração 2018-03859. Processo 2257/2017, auto de infração 2018-03865. Relator José William Falcão de Souza, processo 1152/2018, auto de infração 2018-00453. Processo 2750/2018, auto de infração 2018-05659. Processo 2754/2018, auto de infração 2018-05656. Processo 1153/2018, auto de infração 2018-00455. Processo 3725/2013, auto de infração 2013-14669. Não havendo sugestões de correção para as resoluções, as mesmas foram aprovadas pelos membros da Câmara. Foram entregues os despachos para a perícia relativos aos processos 2953/2017 e 2956/2017, da relatoria do Dr. José William Falcão de Souza. Processo 4214/2019, processo 4215/2019, da relatoria de Antônia Helena Teixeira Gomes. Processo 2256/2018, da relatoria de Carlos César Quadros Pierre. Processo 2547/2018, da relatoria de Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Processo 2397/2018, da relatoria da doutora Mônica Castelo. E, por último, processos 2549/2018, 2550/2018, da relatoria do doutor Pedro Jorge Medeiros. Ordem do dia. Processo de recurso número 1062/2018, auto de infração 2017-23140, recorrente Nestlé do Brasil Limitada, recorrido célula de julgamento em primeira instância. Conselheiro relator, Carlos César Quadros Pierre. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente a análise do mérito, a acatar por decisão unânime a nulidade do julgamento singular por falta de clareza, decidindo pelo retorno à primeira instância para um novo julgamento, nos termos do voto do conselheiro relator, referendado em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Apresenta a sessão para sustentação oral a representante legal da parte, a advogada doutora Vitória Medeiros de Melo Cabaleiro Chagas. Processo de recurso número 1061/2018, auto de infração 2017-23087, recorrente Nestlé do Brasil Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, Carlos César Quadros Pierre. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve afastar por decisão unânime o pedido de perícia, nos termos do artigo 97 da Lei 15.614/2014. No que se refere ao caráter confiscatório da multa aplicada, este contencioso não tem competência de apreciar, por força do artigo 48, parágrafo 2º da Lei 15.614/2014. Conforme parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, resolve, por voto de desempate da presidência, dar parcial provimento para reformar a decisão singular de procedência para julgar parcial procedente a acusação fiscal, nos termos do voto do conselheiro relator, que formulou o entendimento pela aplicação da penalidade nos moldes do artigo 123, inciso 1, a linha L, da Lei 12.670/96, e base de cálculo indicada pelo parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, nos termos da manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Votaram pela parcial procedência do feito fiscal, com os fundamentos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, com a aplicação da penalidade incerta no artigo 123, inciso 1, a linha C, da Lei 12.670/96, os conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo e José William Falcão de Souza. Apresenta a sessão para sustentação oral
A representante legal da parte é a advogada doutora Vitória Medeiros de Melo Cabaleiro Chagas. Processo de recurso número 3468-2018, auto de infração 2018-08053. Recorrente Adalberto Fernandes de Moura, ME. Recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora Mônica Maria Castelo. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve: 1. Afastar por decisão unânime a nulidade suscitada pela recorrente por falta de notificação para o início da ação fiscal. Decisão com fundamento no julgamento singular e parecer da célula da assessoria processual tributária. Item 2. Modificar, por maioria de votos, a decisão de procedência proferida no julgamento singular para declarar nulo o auto de infração, por ausência de provas, nos termos do voto do conselheiro designado Pedro Jorge Medeiros, por ter proferido o primeiro voto divergente e vencedor, contrariamente ao disposto no parecer da assessoria processual tributária. O representante da douta Procuradoria-Geral do Estado se manifestou pela improcedência do feito fiscal. As conselheiras Mônica Maria Castelo, relatora original, e Antônia Helena Teixeira Gomes foram votos contrários ao entendimento majoritário, manifestando-se pela procedência do feito fiscal, com os fundamentos contidos no julgamento singular e parecer da assessoria processual tributária. Último processo da pauta, processo de recurso número 3408-2018, auto de infração 2018-08034, recorrente Adalberto Fernandes de Moura, recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheira relatora Mônica Maria Castelo. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve afastar por decisão unânime a nulidade suscitada pelo recorrente, por falta de notificação para o início da ação fiscal. Decisão com fundamento no julgamento singular e parecer da assessoria processual tributária. No mérito, resolve por unanimidade de votos negar provimento, para confirmar a decisão exarada no julgamento monocrático e decidir pela procedência da acusação fiscal, nos termos do voto da conselheira relatora, com os fundamentos do julgamento singular e parecer da célula de assessoria processual tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. É isso, senhores. Obrigado, Evaneide. Alguma sugestão, alguma alteração a ser feita, senhores? Então, a ata aprovada. Antes de iniciarmos a nossa sessão, eu queria saber, o doutor Pierre estava com dificuldade na conexão, não nos escutava, e alguns colegas também com falha na comunicação. Doutor Pierre, apenas confirmar se o senhor está nos escutando. Ele tinha passado a mensagem aqui, que estava com dificuldade no acesso, na comunicação. E percebo também que o doutor Matheus Viana não está mais conectado aqui na sala. Então, talvez a Evaneide, um contato com o doutor Matheus, né? E vamos tentar também um contato com o doutor Pierre, para que possam acompanhar o relato, né, desde o início, o relato do processo desde o início, para que não haja nenhum prejuízo no entendimento. Evanei, talvez fosse interessante uma pausa, né, para a gente tentar restabelecer essa comunicação e voltaremos a gravar novamente. Pierre, entra, sai e entra de novo, Pierre. Doutor Matheus já restabeleceu a comunicação. Choveu aqui, deu uma chuva, de repente bloqueou tudo. Aí retornou, não. O doutor Pierre que está com problema na comunicação. Ele mandou uma mensagem afirmando que não nos ouvia. Ele vai entrar pelo celular agora, senhor presidente. Ok, obrigado.
Eu também estou com problema aqui de conexão. Tem hora que apaga todo mundo e fica só eu aqui na telinha. Melhor você sair e entrar de novo. Aí, às vezes, é... A mesma coisa para mim, por isso que eu estou sem a câmera, porque Pois é, eu vou tentar. tá indo. Vou sair e vou tentar entrar novamente. Doutor Pierre, agora nos escuta? Agora eu escuto, doutor. Está me escutando? Sim, sim. Já conseguimos agora ouvi-lo. E restabelecida, então, a comunicação, doutor Pierre, doutor Matheus, doutora Helena também já retornou. Vamos dar continuidade à nossa sessão e anunciar os processos da pauta, os 2 processos da TIM. E eu já indago, a doutora Lorena, que vai fazer a sustentação oral, o doutor Fernando. O levantamento é um só, né, do período, a ação fiscal, em que ocorreu omissão de saída em um processo, omissão de entrada em outro processo. Acredito que os argumentos de defesa são semelhantes e indago se podem ser relatados em conjunto. Né? Sim, podem ser. É a única diferença, né, que um se cobra o imposto, no outro a multa, mas os argumentos vão ser basicamente os mesmos. Ok. Doutor Fernando, também não há nenhum prejuízo, né, em termos de relato, destacando os pontos principais, né, exatamente essas pequenas diferenças. Doutor Matheus Viana, procurador do Estado, também dando ciência, e vou anunciar os 2 processos, serão apreciados em conjunto e faremos as observações pertinentes a cada processo. Então, senhores, restabelecida a conexão, vamos aqui à ordem do dia, 34ª sessão ordinária virtual do dia 8 de junho de 2021, anuncio o processo de recurso de número 1/19/2019, de auto-infração 2018-17-717, em que a recorrente TIM Celular S.A., recorrido Célio Julgamento de Instância, conselheiro relator doutor Fernando Martins, a indicação de procedência pelo julgamento singular e pela assessoria processual tributária, e o processo de recurso de número 1/20/2019, auto-infração 2018-17-719, recorrente TIM Celular, recorrido Célio Julgamento de Instância. Relator doutor Fernando Martins, que já passo a palavra. Para a sustentação oral temos aqui a doutora Lorena, que no momento oportuno concederei a palavra para os seus argumentos de defesa. Também presente doutor Túlio, também representante da empresa, procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Passo a palavra ao conselheiro relator, doutor Fernando, para início do relato dos processos anunciados. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Desculpa. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas. Bom, trato o primeiro processo do auto de infração de falta de emissão de documentos fiscais referente a produtos sujeitos ao regime de substituição tributária nos exercícios de 2013 e 2014, respectivamente ao montante de R$ 1.490.288,80 e R$ 5.634.264,58, detectado em levantamento quantitativo de estoque. A título de multa, foi cobrado o valor de R$ 712.455,34, tendo como dispositivo infringido o artigo 127 do decreto 24.569/97, e as penalidades do artigo 123.3b, item 2, da Lei 12.670. Aduzem os auditores fiscais que realizaram a auditoria de movimentação de estoque que dados que serviram de base foram disponibilizados pelo contribuinte em sua EFD, utilizando-se ainda das informações da nota fiscais eletrônica destinadas à empresa e que, no decorrer da ação fiscal em sucessivas ocasiões, apresentaram o levantamento de estoque
à recorrente com fins de manifestação e eventuais ajustes necessários. Tendo a empresa, em primeiro momento, declarou não haver diferença de estoques nos exercícios de 2013 e 2014. No entanto, após intimação mediante o UTI 2018-09-327, consciência pela empresa em 1 de agosto de 2018, o contribuinte, em 15 de outubro, apresenta justificativos para as diferenças encontradas. Requer a unificação das operações de código de movimento 309, em razão da aquisição de chips e SIM cards de mais de um fornecedor, em que na venda a unificação de códigos. Relatam ainda as autoridades fiscais que acataram as considerações da empresa sobre a unificação pleiteada dos códigos referentes a chips e SIM cards, refazendo o levantamento de estoque. Interposta tempestiva impugnação em primeira instância, o julgamento se deu pela procedência do auto, no esteio dos artigos 169.1, 174.1 e 177 do decreto 24.569, aplicando as penalidades do 123b, 3b, item 2. Insatisfeitos com a decisão singular, o autuado interpõe recurso ordinário em que se forma a sucinta alegação. Primeiro, nulidade, por não se encontrar presente nenhuma das hipóteses previstas na legislação tributária que autorizam a realização de procedimento de arbitramento de base de cálculo promovida pelos autuantes, em afronta ao princípio da motivação e na observância do dispositivo do artigo 142 do CTN, que as autoridades fiscais presumiram, sem respaldo legal, que a empresa deu saída de mercadorias sem nota fiscal, apenas por terem constatado a existência de mercadorias em quantidade de estoque inferior àquela escriturada no livro de inventário. Levantamento fiscal superficial decorrente de somente análise dos arquivos da EFD, ignorando-se outros elementos da escrita fiscal da recorrente, notadamente as notas fiscais de entradas, saídas, livro de registro de entradas, saídas e inventários. A ausência de previsão legal para se adotar preço médio de entradas, de inventários ou saídas de mercadorias, e de proporção pela origem da aquisição de mercadorias. Inadequação da tipificação legal, artigo 123 do decreto 24.569, por inexistência de correlação entre a descrição da infração e sua capitulação legal. Adentrando-se no mérito, alega decadência do período de 1 de janeiro de 2013 a 9 de novembro de 2013, com base no artigo 150, parágrafo 4º, tendo em vista que o contribuinte promoveu a adequada escrituração, declaração e recolhimento do imposto. Ignorância de omissão de entrada e saída, razão de ter procedido reapuração do levantamento de estoque conforme planilha apresentada junto à peça impugnatória em meio físico e magnético, não considerando os valores de registro de inventário correspondente a outros estabelecimentos, e requer perícia. Abrindo aqui o próximo, presidente. Só um momento. Só um momento que está lendo também aqui. Bom, no segundo caso, é a infração de entrada de mercadorias desprovidas dos respectivos documentos fiscais, né, opção de entradas, referente aos produtos sujeitos ao regime de substituição tributária, nos exercícios de 2013 e 2014, mesmo período já mencionado no anterior, realizando rateio proporcional da omissão conforme a origem de entradas internas, entradas interestaduais, Norte-Nordeste, e entradas interestaduais, Sul-Sudeste, cobrando-se multa em face da base de cálculo da omissão para as entradas internas, imposto e multa, referente às omissões de entradas interestaduais, conforme a origem. O montante detectado da omissão fora de R$ 14.184.726,13, relativo ao exercício 2013, e de R$ 9.389,16, relativo ao exercício de 2014. A título de imposto, foi cobrado R$ 2.669.793,26 e multa em R$ 6.955.534,59, tendo como dispositivo infringido o artigo 127 do decreto 24.569 e penalidades no artigo 123S da Lei 12.670. Aduz os auditores fiscais que realizaram auditoria de movimentação de estoque
em que os dados em que enviar de base foram disponibilizados pelo contribuinte em sua EFD, utilizando ainda as informações das notas fiscais eletrônicas destinadas à empresa e que, no decorrer da ação fiscal em sucessivas ocasiões, apresentaram levantamento de estoque à recorrente, com fins de manifestação e eventuais ajustes necessários, tendo a empresa, em primeiro momento, declarou não haver diferença de estoque nos exercícios 2013 e 2014, no entanto, após intimação da TI 2018-09327, consciência pela empresa, em 1 de agosto de 2018, o contribuinte, em 15 de outubro de 2018, apresenta justificativo para as diferenças encontradas, requer a unificação das operações de código de movimento 309, em razão de aquisição de chips e SIM card de mais de um fornecedor, em que na venda a unificação de códigos. Relatam ainda as autoridades fiscais que acataram as considerações da empresa sobre a unificação pleiteada dos códigos referentes aos chips e aos SIM cards, refazendo o levantamento de estoque. Interposta tempestiva a impugnação, em primeira instância, o julgamento se deu pela procedência da autuação, no esteio do artigo 1º, parágrafo 1º e 2º da Instrução Normativa 0605 e artigo 139 do Decreto 24.569 e penalidades nos termos do artigo 123.3s da Lei 12.670. Insatisfeito com a decisão singular, o autuado interpõe recurso ordinário em que, de forma sucinta, alega. Aí, vamos praticamente nos mesmos que nós já falamos, mas vamos aqui. Nulidade por não se encontrar presente nenhuma das hipóteses previstas na legislação tributária que autoriza a realização de procedimento de arbitramento da base de cálculo promovida pelos autuantes em afronta ao princípio da motivação, inobservando o disposto no artigo 142 do CTN, que, sendo exigido o ICMS apurado por ST, a responsabilidade pela retenção e recolhimento fica a cargo do estabelecimento industrial, fabricante ou importador nos termos do decreto 28.746, que apenas no caso de entrada interestadual procedente de unidade da federação, não signatária com a Convenção do ICMS 135, atualmente Convenção ICMS 213, que fica o adquirente responsável pelo imposto devido nas subsequentes saídas. A constatação de eventual omissão de entradas deve importar no reconhecimento dos créditos de ICMS relacionados às operações de aquisição alegadamente omitida na escritura fiscal do contribuinte, por força do princípio de não cumulatividade, que as autoridades fiscais presumiram seu respaldo legal, que a empresa deu entrada de mercadorias sem notas fiscais apenas por terem constatado a existência de mercadoria em quantidade de estoque inferior àquela escriturada no livro de inventário. Levantamento fiscal superficial, decorrente de somente análise dos arquivos da EFD, ignorando-se outros elementos da escrita fiscal da recorrente, notadamente as notas fiscais de entradas, saídas, livro de registro de entradas, saídas e inventários. Ausência de previsão legal para se adotar preço médio de entradas, de inventários, ou saída de mercadorias e de proporção pela origem da aquisição de mercadorias. Inadequação da tipificação legal, ou inexistência de correlação entre as descrições da infração e sua capitulação legal, cerceando o amplo direito de defesa por não se saber com absoluta certeza a infração cometida. Adentrando-se no mérito, alega decadência do período de 1 de janeiro de 2013 a 9 de novembro de 2013, com base no artigo 150, parágrafo 4, tendo em vista que o contribuinte, desculpa aqui que eu agora me perdi, fui atender uma pessoa, entrou aqui na sala, tendo em vista que o contribuinte promoveu a adequação da escrituração, declaração e recolhimento do imposto, inocorrência de omissão de entrada e saída, razão por ter procedido à repuração do levantamento de estoque conforme a planilha apresentada junto à peça impugnatória em meio físico e magnético, não considerando os valores de registro de inventário correspondente a outros estabelecimentos e requer perícia. Esse é o relatório. Beleza, Fernando. Percebemos aí muita semelhança, né, com os argumentos de defesa dos processos. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, representante da PGE, para a sua manifestação. Posteriormente, a doutora Lorena, a 20 minutos para os argumentos de defesa. Doutor Matheus Viana.
Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Evaneide, nossa queridíssima secretária. Muito bem, doutora Lorena. E vamos lá às discussões. A acusação é a falta, é a omissão de entradas e omissão de vendas apontada no levantamento quantitativo de estoque. Levantamento quantitativo de estoque, como vocês muito bem sabem, ele cuida de fazer uma soma dos quantitativos que estão no estoque da empresa, das quantidades que entraram e das quantidades que saíram, e esse quantitativo de estoque é do estoque inicial e estoque final. E aí faz-se uma soma e uma subtração e chega-se à conclusão. Ora, se a empresa adquiriu 10 unidades e vendeu 11, é evidente que ela adquiriu uma unidade sem nota fiscal. Ao contrário, se ela não tem nenhuma mercadoria em estoque, vendeu 10 e comprou e vendeu 10 e comprou 11, não tem nenhuma quantidade de estoque, aí identifica-se também uma omissão de vendas. E se ela tem uma saída maior, 11, e comprou 10, aí tem-se uma omissão de entradas, não tem nada no estoque. Bem, em síntese, é isso que o levantamento de estoque faz. Ele é uma mera contagem. E esse levantamento que foi feito de estoque, ele foi feito com base nas informações prestadas pela própria empresa, é bom que se diga, em sua escrituração fiscal digital. Então, todas as informações que foram coletadas foram feitas com base nas informações fornecidas pela empresa em sua escrituração fiscal digital. E até por conta disso, a empresa, em um de seus argumentos utilizado, quer seja para omissão de entradas, quer seja para omissão de saídas, ela diz, mas não foi verificado as notas fiscais, não foram verificadas as notas fiscais, não foram verificados os livros, outros livros contados, não sei o quê. Mas é porque o levantamento, ele utilizou como base fundamental as informações que foram prestadas pela própria empresa em sua escrituração fiscal. Que, aliás, eu já disse aqui para os senhores que a escrituração fiscal, no início, houve uma oposição por parte dos contribuintes, que eles sustentavam que, desse jeito, com a escrituração fiscal digital, a fiscalização não teria mais nenhum trabalho, nem nada, porque na escrituração fiscal digital já estão identificados ali o tipo de mercadoria, as unidades, já está escriturado tudo. E aí é simplesmente o Estado pegar, através de um software, fazer a contagem, essa que eu acabei de dizer, e chega à conclusão, não precisa fiscalizar, não precisa aquela fiscalização tradicional. Essa é a questão da escrituração fiscal digital, ou seja, ela já fornece ao Estado ou ao agente fiscal todos os elementos necessários para se fazer um levantamento quantitativo de estoque, o que na escrita tradicional não permitia. Na escrita tradicional, necessariamente o agente fiscal tinha que pegar nota por nota, somar os produtos que tinham o mesmo código, tinha que fazer todo um levantamento de entradas e saídas, tinha que ir na empresa efetuar a contagem de estoque existente na data do levantamento, do início da ação fiscal, era bem complicado. Pois bem, agora o sistema permite, e é assim que tem caminhado as fiscalizações no Brasil e no mundo todo, permite que simplesmente com software você chegue a essas conclusões que antes demandava algum tempo. Pois bem, no caso da omissão de entradas, aliás, da omissão de saídas, a recorrente utiliza-se de alguns argumentos que acho que merece, sim, algumas considerações. Na omissão de saídas, ela diz que a nulidade que, por não se encontrar presente no levantamento, nenhuma das hipóteses previstas na legislação que autorizariam a realização de arbitramento da base de cálculo. No caso da base de cálculo, da levantamento quantitativo de estoque, o que se faz
é um preço médio ponderado em relação às saídas, né? Não faz um preço. O valor que é utilizado em relação ao inventário é os valores que constam do inventário. O único arbitramento que se faz em relação às saídas é o preço médio, como você encontra ali na saída vários produtos, quer dizer, vários preços, porque são adquiridos em período distinto, então se faz, em relação às saídas, o preço médio ponderado. Então, não é arbitramento. É um valor que, já que não pode fazer operação por operação, há necessidade de se fazer esse, não diria nem arbitramento, é uma média ponderada dos preços. Eu diria que não é arbitramento, é uma fixação, é uma ponderação. Razão pela qual nos parece que esse argumento de que houve arbitramento da base de cálculo não se sustenta. Não houve arbitramento da base de cálculo. O que há é simplesmente uma média ponderada dos valores de saída. Na omissão de saídas, evidentemente. Na omissão de entradas acontece o inverso. Na omissão de entradas é um preço médio das entradas. E a partir daí, se for com substituição tributária, tem um acréscimo do percentual relativo à substituição, tá? Então, é isso. O que se faz na omissão, quer seja de entradas, quer seja de saída, é um preço médio ponderado. Bem, o segundo ponto utilizado pela recorrente em seu recurso, ela diz que houve também uma presunção de saída de mercadoria sem nota fiscal apenas por terem constatado a existência de mercadoria em quantidade de estoque inferior àquela escriturada no livro de inventário. Mas é exatamente isso, né? Quer dizer, a omissão de entradas e a omissão de saídas, ela só acontece exatamente porque há uma diferença de estoque. Ela identifica essa diferença de estoque, o que acaba resultando na caracterização de omissão de entradas ou omissão de saídas. Então, necessariamente, tem que haver essa diferença. E a empresa, de certo modo, acaba dizendo assim, realmente tem uma diferença. Ora, se tem uma diferença, o resultado só pode ser omissão de entradas ou saídas, exceto uma contraprova que a empresa possa fazer, capaz de afastar a acusação contida na inicial, no auto de infração. Utiliza-se também a recorrente de um argumento segundo o qual que houve análise somente dos arquivos magnéticos da escrituração fiscal digital. Em relação a isso, eu já me manifestei dizendo que a fiscalização hoje, ela se faz exatamente com base nessas informações prestadas pelo contribuinte. Se alguma daquelas informações prestadas pelo contribuinte que estão na escrita fiscal não corresponde efetivamente às notas fiscais de entrada e às notas fiscais de saídas, cabe, é ônus da recorrente, é ônus da empresa comprovar que ela errou nessa escrituração fiscal, que ela informou um dado errado com base no documento de entrada ou no documento de saída. E aqui, no caso, ela não fez isso. Ela só argumenta que o levantamento seria frágil porque baseado exclusivamente na escrituração fiscal digital. O que, repito, ele é feito com base nas informações que são prestadas pelo contribuinte. A escrituração fiscal digital e, portanto, a ação fiscal é feita com base nessas informações. A ausência de preço médio nas entradas ou saídas de mercadorias, na verdade, a nossa legislação prevê sim. A Lei 12.670, ela prevê que deverá ser utilizado nesse caso, quando você não identifica precisamente a operação, e não pode, no levantamento quantitativo de estoque, há necessidade de se utilizar um preço médio. E foi isso que o agente fiscal fez, quer seja nas entradas, quer seja na saída. Argumenta ainda a inadequada tipificação legal, por inexistência de correlação entre a descrição da infração e a sua capitulação legal. Bem, isso já é uma questão que se discute razoavelmente no âmbito do CONAT, de vez em quando vem, é o fato de que o que a empresa faz a defesa, e deve fazer a defesa, é do
dos fatos que estão apontados. A tipificação legal, ela depende da interpretação, e essa interpretação final acaba sendo realizada pelo órgão de julgamento, como é o caso aqui do CONAT. O CONAT é quem faz, afinal, essa tipificação definitiva. O agente fiscal apenas sugere. Temos ainda o argumento da decadência. O argumento da decadência é muito interessante, porque a empresa diz, minhas operações foram escrituradas. Se foram escrituradas e o imposto foi apurado, não há que se falar em aplicação do artigo 173.1. O caso é de lançamento por homologação e, portanto, há de se aplicar o artigo 150, parágrafo 4º. Ora, o que nós temos aqui é uma infração em que a descrição do fato é a omissão de venda de mercadoria, omissão de compras. Ora, a omissão de entradas, quer seja omissão de saída, por si só, ela comprova uma conduta, ainda que não tenha sido dolosa, mas uma conduta do contribuinte em que, e aí não vou perquerir aqui se houve ou não o objetivo doloso, efetivamente, de sonegar, mas o fato é que surge dessa conduta da falta de emissão, ou da falta de emissão de nota fiscal na saída, ou do registro da nota fiscal de entrada, uma conduta que não pode ser submetida ao lançamento por homologação. O Estado só identificou esse fato através do levantamento fiscal, onde aí sim teve que efetuar o lançamento de ofício. Então, se houve o lançamento de ofício nessa situação em que não houve a declaração por parte da empresa dessas operações, se ela não declarou nem a entrada nem a saída, como se pode falar em homologar o que ela não declarou? Diferente quando ela declara, quando ela faz a interpretação e não lança o crédito, ou lança o crédito a maior, porque entende que o crédito é 10 e não 5. Então, há uma diferença entre efetuar o registro com a interpretação diferente, mas ela efetua o registro, ela declara, e aquele que ela não declara. É o caso, quer seja da omissão de entradas, quer seja da omissão de saída. Não houve declaração dos valores relativos a essas operações, quer seja do imposto, quer seja da própria operação. Portanto, nos parece que nessa hipótese também há de se afastar do argumento da aplicação do artigo 150, parágrafo 4º. A empresa, em relação ao mérito, também diz que não ocorreu, quer seja omissão de entrada, quer seja omissão de saída, pois ela teria feito uma reapuração do levantamento do estoque e, conforme planilha apresentada junto à peça impugnatória, não considerando os valores de registro de inventário correspondente a outros estabelecimentos. Esse argumento, ele poderia ser válido em relação, talvez, àquela situação em que o agente fiscal tivesse feito uma apuração, por exemplo, dos registros contábeis, e que os registros contábeis, eles são normalmente escriturados em relação a todos os estabelecimentos da empresa. A contabilidade é feita não em relação ao estabelecimento A ou B, mas se faz a contabilidade geral. Mas no caso da escrituração fiscal digital, a apuração é feita de forma individualizada, cada estabelecimento tem sua escrituração. Então, se eventualmente alguns itens ou alguns produtos que seriam destinados ao estabelecimento filial A foram destinados ao estabelecimento filial B, sem que isso tivesse sido formalizado, é evidente que aí vai apresentar uma omissão. A omissão de entrada no estabelecimento de um e a omissão de saídas em outros estabelecimentos. Então, por tais razões, é que nos parece que o argumento de que não foi considerado todos os estabelecimentos para fim de levantamento é incabível na presente situação. Por tais razões, senhor presidente, senhores conselheiros,
é que a Procuradoria entende que o caso, sim, é de procedência da acusação fiscal. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta. É isso. Obrigado, doutor Matheus Vieira Neto. Da forma regimental, passo a palavra, representando da parte, doutora Lorena Lopes, para seus argumentos de defesa. Bom dia a todos, bom dia, conselheiros, doutor Matheus Viana. Doutor Matheus Viana fez toda uma apresentação e já esclareceu todas as dúvidas em relação ao procedimento de levantamento de estoque, né? Como é que funciona na prática esse procedimento que é padrão, né? Nas fiscalizações, né? Só que o procedimento, apesar dele ser, de fato, um procedimento matemático, um procedimento simples, ele deve respeitar alguns ritos, né? Porque esse levantamento e essa análise, ela pode gerar uma cobrança, pode gerar um auto de infração. Então, em razão disso, ele deve sim respeitar alguns ritos, alguns procedimentos, para que não hajam dúvidas em relação à eventual infração cometida pelo contribuinte, né? E nesse caso, o levantamento ele serve justamente para encontrar alguma situação, né? Para o quê? Que situação? Alguma operação que eventualmente não tenha sido informada ou tributada pelo contribuinte. Então, a partir do levantamento de estoque, invariavelmente, a fiscalização, ela presume que alguma operação anterior ocorreu. Só que essa presunção, ela deve ser uma presunção prevista em lei. Ele não pode simplesmente, o fiscal, ele não pode simplesmente presumir a falta de uma escrituração, por exemplo, de entrada de mercadoria, de nota fiscal, com base apenas nesse levantamento numérico, para que ele chegue à conclusão de que, com base nesse levantamento numérico, o contribuinte, ele omitiu operações, essa presunção, ela deve estar prevista em lei. Inclusive, em outras secretarias de Fazenda, cito aqui até um exemplo do caso da Bahia, que todo esse procedimento de levantamento, ele possui uma cartilha, lá na Secretaria de Fazenda da Bahia. Então, a Secretaria de Fazenda ela vem trazendo toda uma cartilha, o passo a passo que o fiscal deve seguir para se chegar a essa conclusão, e dependendo das conclusões em que ele vai chegando, quais são as presunções que ele pode adotar. Isso tudo está previsto na legislação, justamente para evitar arbitrariedades do fiscal, evitar que alguma informação, seja pessoal ou por convicção, enfim, mas que ele amarra, a legislação ela amarra e ela limita a atuação fiscal. E nesse caso aqui, no Ceará, não há na legislação essa presunção legal de que essa constatação feita pelo fiscal, ela dá a autorização legal para o fiscal presumir que a empresa omitiu entradas. Não há previsão legal para que essa atuação fiscal ela seja validada. O fiscal ele não tem autorização legal para presumir omissão de entrada, com base no levantamento que ele fez. Então, esse é um dos pontos que a empresa ressalta, até porque o lançamento fiscal ele deve observar requisitos. Então, observando requisitos, ele deve também estar baseado na lei. O fiscal ele não pode agir em desconformidade com a lei, ele tem que agir estritamente com base na lei. E, no entanto, inclusive o decreto que ele cita para fundamentar, que é o decreto 28746, não dá esse lastro, não dá essa autorização para que o fiscal ele possa presumir que houve essas omissões de entrada. E, além disso, especificamente, as entradas que o fiscal verificou que teriam sido omitidas foram especificamente as operações sujeitas à substituição tributária. Então, ele limitou o trabalho dele a essas operações de substituição tributária. E, no entanto, se sabe que a substituição tributária, ainda mais interestadual, o imposto ele é sempre exigido do contribuinte remetente das mercadorias. Então, antes de constatar omissão de entrada pela empresa e uma omissão de imposto em decorrência dessas entradas, primeiro o fiscal deveria ter verificado se de fato as UFs de origem dessas mercadorias são UFs em que não possuem convênio com o Ceará,
e nessa situação autorizaria a exigência do imposto do adquirente da mercadoria, que no caso é a TIM. Somente nessa situação é que o fiscal poderia, de plano, exigir eventual imposto que não tenha sido recolhido na entrada do adquirente, no caso da TIM celular. Nesse caso, sendo substituição tributária, era dever do fiscal primeiro analisar todas as UFs de origem para verificar qual seria o contribuinte que deveria recolher o imposto. E aí, então, verificar, não havendo convênio, somente nessa situação ele poderia exigir do adquirente o imposto. Havendo convênio, o contribuinte responsável pelo recolhimento é sempre o remetente da mercadoria. E isso não foi feito nesse caso. Ele não fez um levantamento considerando essa questão. Então, isso invariavelmente passaria ainda que por uma amostragem, mas pela análise das notas fiscais propriamente ditas. Inclusive para verificar se na nota fiscal houve ou não o destaque do ICMS-ST. Então, nesse caso, o fiscal ele não fez essa verificação também. E, além disso, e ainda assim, ainda que ao final, enfim, se entenda que essa omissão de entrada, ela ocorreu, houve omissão de imposto, mas considerando que ele entendeu e que ele não fez esse levantamento, então ele não apurou se de fato houve falta de recolhimento do imposto sujeito à substituição tributária, que na pior das hipóteses ele deveria então ter considerado essas omissões de entrada e essa falta de recolhimento na entrada, lá na frente, como um crédito em favor da empresa, um crédito em relação à aquisição dessas mercadorias, à aquisição dessas entradas. Então, são os dois primeiros equívocos cometidos pelo fiscal, que ele essa presunção foi uma presunção de omissão de entrada e uma presunção de falta de recolhimento de imposto, que não tem previsão na legislação. Inclusive, aqui eu gostaria de citar que o próprio Estado do Ceará, né, tem um Código de Defesa do Contribuinte, e que esse Código de Defesa do Contribuinte, ele, no artigo 19, ele menciona que é vedada à autoridade administrativa estabelecer obrigações com base em presunção não prevista na legislação tributária. Então, em respeito a essa determinação do Código de Defesa do Contribuinte, ressalto e pontuo que essa presunção deveria estar prevista em lei e não está prevista. Então, isso por si só já macula todo o trabalho fiscal, todo o auto de infração lavrado com base, né, numa conclusão de omissão de entrada e de falta de recolhimento de imposto. Inclusive, outros conselhos de contribuintes de outros estados e até mesmo o CARF federal, eles já analisaram questões similares a essa, e inclusive isso foi pontuado no recurso, foram anexados alguns precedentes validando a tese do contribuinte. Eu peço aqui licença para ler só o pequeno trecho de um julgado pelo Mato Grosso do Sul, pelo Tribunal Administrativo do Mato Grosso do Sul, que fala que anula o ato de lançamento fundamentado em obrigação tributária estabelecida com base em presunção não prevista em lei, caso similar a esse aqui presente. E a autoridade julgadora lá, ela complementa falando que no caso daqueles autos, em que para se presumir, com base em resultado de levantamento específico, a ocorrência da operação, naquele caso era de saída, estabeleceu-se primeiro, sem previsão legal, a presunção de que o sujeito colheu na área que declarou ter utilizado para plantio determinada quantidade do respectivo produto. Então, também naquele caso, foi feito um levantamento de estoque e a presunção de não recolhimento de imposto e da omissão da operação em si, ela foi presumida e isso não consta na lei. Além disso, uma outra falha do levantamento fiscal, uma outra falha do lançamento, foi sim em relação da tipificação legal. Claro, a TIM Celular ela concorda que essa tipificação ela pode ser revista por esse conselho, mas ela tem que ser certa. Ela tem que ser dada com precisão e certeza pela autoridade autuante, até porque é a autoridade competente
para a análise daquelas operações e para concluir que houve ou não uma infração tributária, que esse conselho ele faz a mera revisão desse ato do fiscal. Ele revisa, ele julga, ele analisa. Agora, ele não pode, de forma alguma, complementar essa análise fiscal. Essa responsabilidade ela é inteiramente do fiscal autuante. Então, ele tem que estar certo da infração. E para que ele esteja certo da infração, ele também tem que estar certo de qual foi a legislação infringida, para que somente assim se conclua que houve, de fato, uma infração fiscal que mereça a exigência do imposto. E, nesse caso, a descrição da infração, ela não guarda relação com o artigo de lei que foi citado pelo fiscal para fundamentar a pretensão. E deve ser, sim, essa pretensão, ela deve ser fundamentada em lei. E o artigo de lei que o fiscal cita é um artigo de lei genérico, que foi o artigo 127 do decreto 24569. Ele não traz, e isso fazendo um gancho com o argumento anterior, isso só reforça que não houve uma base legal para que essa autuação fiscal ela fosse levada a termo contra a empresa. Ele cita apenas esse argumento genérico, e aqui, não querendo ser repetitiva, mas citando novamente o Estado da Bahia possui uma legislação específica e dispositivos de lei específico para esses casos de levantamento de estoque, autorizando firmemente e diretamente a exigência do imposto nesses casos, em que é vista, em que é constatada, de fato, a falta de uma entrada, a falta de uma saída. E aqui o fiscal ele se valeu dessa legislação genérica para exigir o imposto sobre uma entrada. Então, novamente, aqui não houve respeito às normas legais, não houve a citação a um dispositivo normativo que efetivamente fundamentasse essa pretensão fiscal. Então, diante disso, não se pode chegar a outra conclusão senão pela nulidade do auto de infração e pela nulidade material. Casos como esse, inclusive a forte doutrina de jurisprudência, reconhece que nesses casos há uma nulidade material dos lançamentos fiscais nesses casos. Em razão, e além disso, seguindo nos argumentos de defesa da empresa, em relação à decadência, o que a empresa ela esclarece, o que ela pontua? Nesse caso, o artigo 150, ele deve ser analisado não apenas quando há um auto de infração ou se verifica eventuais operações, enfim, que não foram tributadas, mas o ato de lançamento, ele é geral. Então, em relação a todas as operações previstas naquele mês, se o fiscal entendeu que naquele período não houve o recolhimento, houve a falta do recolhimento, o recolhimento ao menor do imposto, que é verificado nesse caso, por exemplo, o fiscal entende que, de fato, a empresa recolheu a menor o imposto, então, são aquelas operações todas naquele mês, sim, foram declaradas. E aí, com base em outros elementos, que no caso foi a FD, o fiscal entendeu que aquele imposto que foi declarado e recolhido pela empresa naquele período foi a menor, porque ele entendeu que houve omissões de entrada e omissões de saída. Então, naquele período de apuração fechado, ele entendeu que houve um recolhimento menor. Então, por esse motivo, sim, deve se aplicar ainda assim o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, para se verificar ou não a decadência. Mas, ainda que se entenda, nesse caso, que deveria se aplicar o artigo 171 do CTN, que o artigo 173 do CTN, que prevê a cobrança do imposto no exercício seguinte, né? O exercício aqui nesse caso, como estamos falando de ICMS, que é um imposto apurado mensalmente pelos contribuintes, então o termo exercício ele deve ser analisado no contexto de cada tributo. Se, por exemplo, estivéssemos falando de imposto de renda, o exercício fiscal relacionado ao imposto de renda é anual. Então, claro, se verificará o exercício anualmente, mas no caso do ICMS, o exercício ele é visto mensalmente. Então, ainda que se aplique o artigo 173 do CTN, o exercício aqui é no mês seguinte. E, nesse caso, no próprio trecho do auto de infração, o fiscal, ele coloca um trecho em que ele fala, inclusive, que ele não ser possível determinar o momento preciso
onde ocorreu o momento da omissão de entrada. Então, por não ser possível constatar a omissão de entrada, o que reforça que se houvesse uma presunção legal, ele conseguiria precisar essa omissão de entrada, porque a lei determinaria quando isso poderia ter ocorrido. Ele mesmo reconhece que não sabe quando ocorreu a omissão de entrada. Então, ele, aleatoriamente, elegeu o mês de julho de cada exercício como o momento da ocorrência do fato gerador. Então, ele tendo reconhecido esse mês de julho, e ainda que julho de 2013, tiveram omissões de entrada segundo ele, 2013 e 2014, então, ele considera a omissão de entradas, as entradas ocorridas, né, de fato, em julho de 2013. Então, ele tendo considerado julho de 2013, ainda que se aplique o artigo 173, inciso 1 do CTN, o fiscal, ele poderia, no máximo, ter lançado esse imposto, né, feito essa cobrança em agosto de 2018. Considerando o exercício seguinte, de 2013, seria agosto de 2013. Então, 5 anos após esse período, agosto de 2018. E, no entanto, o auto de infração, ele foi lavrado após essa data. O contribuinte, ele foi cientificado assim, em novembro de 2018. Então, ele foi cientificado no meses após o período limite que ele teria para lançar esse imposto. Então, em relação à decadência, ainda que se aplique o artigo 173, ainda assim, os débitos, eles estão decaídos. E, no que diz respeito à omissão de entradas propriamente ditas e à omissão de saídas, a empresa ela costou uma planilha em que ela refez os passos do fiscal, e o que ela conseguiu levantar numa análise bem superficial do trabalho do fiscal, ela de fato constatou que no trabalho do fiscal ele incluiu algumas operações de como são substituições tributárias e são operações, aquisições de mercadorias oriundas de vários estados. Essas entradas, nem todas as entradas foram destinadas de fato ao estabelecimento da empresa. Então, excluindo essas operações, então, exatamente por isso que não houve o registro dessas operações no estabelecimento autuado, porque eles não tinham como destino o estabelecimento autuado, excluindo essas operações, fazendo essa recomposição, a empresa conseguiu verificar já uma redução significativa da omissão das entradas e do imposto exigido. E essa planilha ela foi acostada, mas infelizmente não foi analisada. A empresa ela requereu a baixa dos autos em diligência para que isso fosse analisado corretamente, e inclusive a empresa também usou o mesmo critério do fiscal pelo preço médio, e ainda assim ela verificou diferenças. Foram verificadas algumas diferenças em relação ao que o fiscal atuante fez, em relação a números. Então, por esse motivo, a recorrente, ela reitera, então, que esse caso seja baixado em diligência, caso as preliminares de nulidade e a decadência, ela não sejam acolhidas, então, que ao menos se baixe esses autos em diligência, para que a fiscalização analise essas planilhas que a empresa anexou, constando um novo levantamento feito, e que reduziriam sobremaneira a exigência aqui. E, em razão disso, por fim, é que a empresa ela, se reporta aqui todas as outras alegações e pede a improcedência dos 2 lançamentos fiscais. Obrigado, doutora Lorena. Processo em discussão. O doutor William levantou a mão. É isso mesmo? Sim, senhor presidente. Com a palavra. Me chamou a atenção um detalhe que a doutora Lorena falou agora, foi o último detalhe. Mas antes eu tenho que me manifestar sobre a questão da presunção. O SLR, o Sistema de Levantamento de Estoques, é um sistema muito utilizado há bastante tempo. Eu completei 30 anos na Cefaz agora em maio. Quando eu entrei, já se utilizava o SLR. Realmente nunca teve essa cartilha que a doutora Lorena disse que existe na Bahia. Mas isso não quer dizer que é uma presunção, porque o SLR é um sistema contábil, é uma conta fácil. Tem no inventário inicial 10, vendeu, saiu, o estoque final é para ter tanto. Tem uma diferença
X. Não tendo aquele X, tendo um X mais 1, um X menos 1, cometeu a infração. É uma matemática simples. E ele está previsto, sim, doutora, no artigo 97 da Lei 12.670/96, que diz que o movimento real tributário realizado pelo estabelecimento em determinado período poderá ser apurado através de levantamento fiscal e também levantamento contábil, levando em conta as entradas, as saídas, que é o caso dos estoques inicial e final de mercadorias. Não tem assim um determinado, faça assim, não tem, mas tem a planilha, é um modelo, esse modelo, quando você faz, era um papel, um modelo que o fiscal preenchia, tem que fazer as entradas, tem que ver as saídas, as notas fiscais de entrada e de saídas que o contribuinte escriturou, verificar o estoque inicial e o estoque final e lança lá. Então, o trabalho não é uma presunção. Lógico, um SLE pode cometer algum erro, especialmente quando era feito manual, sem os dados do FD puxado para lá. Dentro do FD ainda pode ter erros, mas que ele tem a previsão, sim, ele tem. Quanto à questão, senhores, da nulidade, porque ficou claro, da acusação fiscal, a legislação, no 15.614, está claro, o contribuinte, um erro de natureza de colocar um dispositivo infringido, ou então da penalidade que não seria aquela, não é motivo de nulidade, desde que o relato de auto-infração e o trabalho que deu aso, que suporta aquele auto-infração, no caso aqui o SLE, deixe claro o que é que o contribuinte está sendo acusado. E, tanto no caso concreto, o contribuinte está se defendendo tanto da acusação de omissão de entradas, como omissão de saídas, ou seja, aquele artigo colocado de forma diferenciada, ou que não era aquele relativo à acusação fiscal, não deu margem nenhuma a cerceamento do direito de defesa, o contribuinte se defendeu. E eu observei isso, pensei até que era só tocante a essa questão, que o primeiro auto, que é o de omissão de saídas, o fiscal sugeriu a penalidade do artigo 127 do decreto 24.569/97. E o que é essa penalidade? É o contribuinte que é obrigado a emitir nota fiscal, ele deixar de emitir a nota fiscal, que é a acusação fiscal. Agora, no segundo auto, 2018-17-709, segundo da pauta, que é a omissão de entradas, efetivamente o fiscal, na dispositivo infringido, colocou o artigo 127, o mesmo da omissão de entrada. Realmente não é 127, é o artigo 139, que diz que os contribuintes, que são, ao receber as mercadorias, ele tem que exigir daqueles emitentes o documento fiscal, que aí interpreta o quê? O contribuinte tem uma omissão de entradas, por quê? Porque ele não exigiu, recebeu a mercadoria sem a nota. Lógica. Tudo bem, mas o próprio SLE e o próprio relato da infração deixa claro que a acusação é de omissão de entradas. O fato de ter colocado a penalidade que não é apropriada para aquela infração, no meu entender, não causou cerceamento de direito de defesa e nem anulou a infração. Posto que o 15.614 diz claro, se o relato da infração está claro, mostra ao contribuinte o que é a acusação fiscal, né, apresenta todos os dados, não é questão de nulidade. E quando a julgadora singular julgou o processo, ela fez essa correção, dizendo que é o artigo 139. Eu fiquei em dúvida numa questão, foram muitas coisas, para não ser repetitiva, foi muito bem tratado, muito bem defendido pela doutora Lorena, o doutor Matheus também fez uma explanação muito extensa, muito boa, mas na defesa, e nessa última parte que a doutora Lorena argue a questão da diligência na perícia, diz assim, rapidinho, em determinado momento, a própria impugnante identificou as inconsistências. Em determinado momento, era a reunião com o fiscal, discutindo, explicando, né? A tinha origem em erro de escrituração do registro de inventário na FD. Está dizendo isso. Bloco H. Isso por quê? Por um equívoco, valores de inventário pertencentes a estabelecimentos localizados em outras unidades da federação foram imputados ao estabelecimento localizado neste estado, acarretando a discrepância na apuração total das supostas omissões. Acontece que, mesmo alertado pela impugnante, a autoridade fiscal
não levaram em consideração esses esclarecimentos, mantendo a apuração. Porque o fiscal, alguns esclarecimentos o fiscal levou em consideração e fez, né, os reparos no SLE. Mas esse não. Eu não entendi bem isso daqui. Porque o inventário do contribuinte, sim, aí também disse que não olhou os livros dele, né? Só foi a FD que tinha uma discrepância dos livros. Mas eu não vi esse aqui nos autos, no CD que fez, produziu um CD para mostrar que não há essas diferenças, eu não vi. Mas, assim, o inventário do contribuinte tem que ele está dizendo que não levou em consideração produtos que não eram dele, eram de outros estabelecimentos. Como foi que foi feito isso? Ele pegou o inventário de produtos de outro estabelecimento e colocou no inventário dele? Na verdade, o inventário, produtos de terceiros que estão com o contribuinte, tem que ser levado no inventário. Ele diz assim: as mercadorias, matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem e os produtos manufaturados pertencentes ao estabelecimento, seria o autuário. Em poder de terceiro, ele nem tem isso lá, porque está em poder de terceiros. Né? Mas ele tem que declarar esse inventário. E o contrário, o de terceiro, em poder dele, ele tem que declarar no inventário. Senão, isso lá na frente vai dar diferença. Eu não sei se é isso que a parte está argumentando aqui. Mas, assim, produtos da empresa em poder de terceiro, ela tem que declarar no inventário. E produtos de terceiro em poder da empresa, que depois ela vai devolver, fazer alguma coisa, ela também tem que declarar isso no inventário, nas margens do campos próprios. Eu não sei se é isso, ela está pedindo que houve esse erro, não entendi se é isso, ou se foi um equívoco, assim, de peguei equivocadamente o inventário de uma empresa e joguei aqui. Mas isso, né, eu vi até que já foi o parecer analisado, dizendo que isso daí não está demonstrado nos autos. Mas eu fiquei só na dúvida quanto disso aqui, porque se o produto terceiro, que efetivamente estava temporariamente prestado alguma coisa, tem que estar, não veio uma nota fiscal, né? Veio, estou aquela nota fiscal. E se não colocou aquele no inventário, lógico que irá dar diferença. Por último, senhor presidente, a questão da decadência. É pacífico que, né? Até queria ter a súmula aí, mas eu acho que não tem problema quanto a isso, que sendo obrigações acessórias, e no caso aqui de uma omissão no escrito, através do SLE, foi visto que houve uma omissão, teve uma entrada, né, e uma saída, sem documento fiscal, não teve nem documentação fiscal, se não teve documentação fiscal, como é que foi recolhido esse imposto? Ora, infrações dessa natureza, sempre nós estamos indo pelo 150, pelo 173.1 e não pelo 150, parágrafo 4º. E o 173.1, se você pegar o exercício mais antigo, que é o 2013, você começaria a contar o prazo a partir de janeiro de 2014, do início de 2014. Se a partir de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, você pode lançar até o final de 2018, não é isso? Ou 2013, mas 2014. Aí, 1 de janeiro de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, até 1 de janeiro de 2019. É isso? 1 de janeiro de 2019. E o alto aqui foi feito bastante, foi em 2018. Agora, se foi em novembro, ou um mês antes, eu esqueci aqui. Então, não existe essa decadência. Mas são 2014, nem estou contando, porque aí o prazo seria mais estendido. Em síntese, senhor presidente, tem as questões de nulidade, mas eu fixei só nessa parte aí, para dar minha contribuição. Obrigado, doutor William. Processo em discussão. O conselheiro, doutor Pierre, com a palavra. O senhor está sem o microfone ativado, doutor Pierre. Eu estou com celular e é novo o celular para mim nesse quesito. Bom, primeiramente, é lógico que a autoridade lançadora não pode arbitrar fatiador, mas ela pode
arbitrar, como assim fez, o preço. Me chamou a atenção nesse primeiro quesito, que a autoridade lançadora diz que, quando ela não conseguiu o preço médio da mercadoria, no caso das entradas, por exemplo, ela utilizou o preço de saídas. Eu não vejo onde a legislação autoriza essa utilização do preço de saídas. E, no caso da omissão de saídas, ela disse que, quando não conseguiu ver o preço médio, ela utilizou a omissão de entradas, o valor médio das entradas. Nesse caso, ela estaria beneficiando o contribuinte, mas no segundo caso da entrada, ela estaria prejudicando, certo? Porque o preço da saída, logicamente, ele é para ser superior ao preço da entrada, né? Logicamente, a mercadoria que entrou sem nota não é a mesma de saída, então ela tem um valor da saída, né? Lá, mas deve ser utilizado o preço médio. Então, eu fiquei preocupado com essa parte, porque o fiscal disse quando, mas eu não sei quando foi que ele fez isso. Eu não sei se ele utilizou mesmo o preço médio ou se ele colocou ali isso porque há um hábito de já se falar isso aí, mas eu não vejo na legislação onde ele pode calcular, além do preço médio, utilizar, por exemplo, para a omissão de entrada, o preço da saída. Logicamente que, se o contribuinte vendeu com nota, ele vendeu com um certo lucro, e não foi o preço da entrada, né? Isso aí me resta muito claro. Então, se seria possível identificar essa parte, ou se ele não faz essa discriminação, porque isso aí eu entendo que não é autorizado por lei. Né? Utilizar o preço médio, tudo bem, mas ele dizer que não conhece, vai utilizar por isso o preço do produto da saída, eu não vejo como. Com relação às nulidades, eu vejo que eu não encontro as nulidades, né, arguídas pelo contribuinte, salvo se houver esse problema do preço e não houver como identificar qual foi o que, para que eu possa separar, né? Eu acredito que nesse caso há um prejuízo para a defesa. E com relação à decadência, eu acato integralmente a decadência com base no artigo 150 do CTN. Ainda tem mais. Como o fiscal utilizou o mês de junho, época do fato gerador, certo? Que eu também fica meio esquisito, mas tudo bem, ele utilizou junho. Eu entendo que todo ano de 2013, para entrada e para saídas, eles estão decaídos com base no 150. Eu não posso imputar agora ao contribuinte uma conduta dolosa que não foi imputada pela fiscalização. Isso caberia à fiscalização imputar essa conduta dolosa e apontar qual foi a conduta dolosa do contribuinte, inclusive para efeito de responsabilização dos corresponsáveis. Isso não foi feito. Então, eu não posso chegar agora e imputar essa conduta dolosa e, com base nisso, aplicar um 731 do CTN. O parecerista, inclusive, não foi por aplicação em razão disso, ele foi em razão do artigo 149 do CTN. Então, eu entendo que está decaído todo o ano de 2013 para entrada e saída, e eu entendo que, na questão do preço médio, que não foi só o preço médio, isso tem que ser perquirido. Por que ele utilizou o preço das saídas na entrada, né? Quanto à questão da substituição tributária, essas mercadorias já haviam sido ou não pagos o ICMS pelo produtor, fica um pouco difícil, porque se eu não tenho a nota fiscal, eu não tenho como verificar isso, né? Então, não há como o fiscal ter feito, inclusive, essa verificação junto ao fornecedor, até porque quando a TIM vem durante a fiscalização, ela explica que tem diversos fornecedores, né? Então, se eu não tenho nota do produto de entrada, eu não posso verificar qual foi o fornecedor e verificar, não existe nota. Em suma, senhores, apenas isso, a decadência e essa questão do preço médio, que tudo bem o preço. PR,
ficamos sem o som e a imagem no final. Desculpe, é porque Mais alguma coisa a acrescentar? Está sem o microfone, doutor. não. Espera aí, só um momento. Pronto, Tá pode... sem microfone. Não, só o final. Só o finalzinho. Pronto. Então, assim, a questão também do preço que o fiscal utilizou para a mercadoria. Eu entendo que ele não pode utilizar para a omissão de entrada o preço da saída. Não está razoabilidade nenhuma nisso aí. Até porque o preço da saída é acrescido por lucro, despesas e tudo mais. Não é? Eu também não vejo essa autorização. Eu vejo a autorização para utilizar o preço médio. Então, eu gostaria de saber, é possível verificar em quais mercadorias o fiscal fez isso? E se fez isso aí? Porque tem que se afastar dessa parte. Não vejo como se manter. É só isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Pierre. Mais algum conselheiro? Para objetivarmos, senhores, o pedido da parte de nulidade, porque questiona o procedimento, seria um procedimento equivocado, sem uma presunção, o doutor William mencionou, e aí, doutor William, acredito que é o artigo 92 da Lei 12.670. Fala também da fundamentação genérica, né, no artigo 84 da lei, qual dispositivo foi aplicado, 127, 131, ou seja, temos essas preliminares aqui suscitadas pela parte. Então, seria bom já apreciarmos e, superadas essas preliminares ou não, discutiríamos também a questão da decadência e também questão de mérito, né? Alguns pontos foram trazidos pelo doutor Pierre. Algum conselheiro inscrito para discussão? Doutor Manuel, eu posso só fazer um esclarecimento rapidinho, porque surgiram algumas dúvidas e talvez eu não tenha sido muito clara na explanação. É muito, muito rápido. Em relação... Eu só indagar se algum conselheiro quer se manifestar ou alguma dúvida ser esclarecida pela doutora Lorena. Então, de uma forma objetiva, doutora Lorena, com a palavra. É que essas entradas, quando a empresa colocou na defesa aquela informação sobre que o fiscal ele teria colocado no levantamento dele algumas entradas destinadas a outros estabelecimentos, é porque ele fez o levantamento dele com base na FD das informações retiradas da Receita Federal, então foram informações unificadas. Então ali constam as entradas da empresa como um todo, entradas nacionais. Então, ele não considerou só as entradas para o Ceará. Então, aquele levantamento que a empresa trouxe, a planilha que não foi analisado, inclusive, daí o pedido de diligência, que sejam analisadas de fato, né, sejam filtradas, né, só as entradas que de fato são destinadas ao estabelecimento aqui no Ceará. Obrigado, doutora Lorena. Doutor Pierre. Eu gostaria de perguntar ao relator, porque essa informação que a parte nos trouxe, ela é muito importante. Foi com base na FD Federal que centraliza, porque se foi essa perícia, essa perícia é absolutamente necessária. Mas isso procede, doutor William, e o relator procede? Doutor Fernando Martins. Doutor Carlos Pierre, até eu me surpreendi agora. Estou querendo dar uma olhada em relação a essa informação que foi trazida, porque eu não tinha notado isso, que seria em relação ao federal e não daqui. Geralmente, as informações complementares, elas detalham um pouco o procedimento, o que foi feito. O doutor William chegou a observar isso? Senhor presidente, na defesa, a parte fala sobre essa questão, mas eu confesso que eu não entendi esse procedimento, mas eu estou falando com conselheiros, auditores fiscais que trabalham com isso, pode trazer à tona essa questão. Na informação, vamos para essa, primeiro, na informação complementar, na defesa, a parte fala como ela diz, distribuição
o fiscal não fez a proporção, alguma coisa desse tipo. Aí eu não entendi aquilo ali. Mas na informação complementar, eu vou ler o parágrafo. Diz assim, ó, no cálculo do ICMS, substituição tributária, no caso aqui é da omissão de entradas, né? Embora eu esteja olhando primeiro, mas está aqui. Foi feito um rateio de acordo com a origem das aquisições informadas pelo contribuinte através da FD. Abre aspas, internas, Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sul, Sudeste, distribuindo o valor de omissão de entradas na mesma proporção. Além disso, utilizamos o percentual de agregação específico em legislação para cada mercadoria elencada, conforme planilhas constantes, já citado anexo a este auto de inflação, onde consta a memória de cálculo do imposto lançado. É que está na informação complementar. Essa questão do rateio, na proporção, eu não sei o que é isso aqui, não. Senhores, para objetivarmos aqui, nós temos as preliminares que temos que apreciar, né? Está se discutindo aí a questão de como é que o levantamento foi feito, se tem elementos ou não. Vamos avançar e voltaremos a discutir essa questão, se é o caso de uma perícia ou não. Doutor Pierre. Presidente, eu gostaria de solicitar uma perícia, além dessa questão aí, se foi utilizada a entrada de mercadoria destinada a outra unidade da federação, mas eu gostaria também de verificar muito essa questão, se foi utilizado o preço médio ou se houve mercadoria que se utilizou o preço de entradas ou saídas, e se é possível definir quais são. Por quê? Porque antes de votar a preliminar de nulidade, caso haja essa utilização do preço de saída e não haja a possibilidade de verificar qual mercadoria foi, eu não sei, eu entendo pela nulidade do lançamento, porque isso aí não está previsto, essa utilização, que eu saiba, não está prevista em lei. O preço médio, tudo bem, mas ele arbitrar com preço médio, está tranquilo, mas ele arbitrar a entrada com preço de saída, né, que traz valores agregados e tudo mais, isso não faz o menor sentido. Ele tem que pegar outras entradas, um preço médio, um preço da época, né? Mas isso aí eu não vejo. Então, se fosse possível, eu proponho primeiro a votação da diligência. Depois da diligência... Só um esclarecimento em relação a essa questão suscitada pelo doutor Carlos Pierre, é que observe que a omissão de entradas apontada aí é de produto sujeito à substituição tributária. Então, necessariamente, ele tem que fazer a agregação para cobrar o ICMS substituto das entradas, razão pela qual esse valor é superior ao preço de entrada, ao valor necessariamente, para cobrar o ICMS substituto, ele tem que utilizar-se de um preço de agregação. Daí essa diferença. Aí, nessa hipótese, não há nenhuma irregularidade ou ilegalidade, não. É assim mesmo que se procede, ou seja, se faz a agregação sobre os valores de entrada, de modo a se chegar ao valor da substituição tributária, que é o preço de venda na saída. Ele não cobra na entrada o ICMS normal, ele cobra o ICMS substituto, ou seja, o valor do ICMS seria devido lá na saída. É isso. Esclarecido, doutor Pierre. Senhor presidente. Só questão de ordem. Sim, senhor presidente. Doutor William, com a palavra. Senhor presidente, essa questão que eu li, acabei de ler sobre substituição tributária, estou falando do segundo processo. Na verdade, ainda não, porque a parte diz lá que no inventário, né, dessa empresa foram colocados mercadoria de outros estabelecimentos fora do estado do Ceará, né? Mas isso daqui não, isso que eu li agora, o doutor Matheus acabou de dizer assim, quando encontrou dentro da omissão de entradas encontrou aquela diferença, aí então ele não, aqueles produtos, determinado produto A, tem um código de agregação diferente do produto B. Então ele fez essa proporção, ele separou produto X, aí colocou o percentual de agregação, tem trem aqui, 9,25, 42,08, 48,97. E esse percentual de agregação depende da origem, de onde
da origem dessas mercadorias, de onde foram recebidas essas mercadorias. Então, as entradas interestaduais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ele fez as internas e as entradas interestaduais. Ele fez essa margem aqui, para cálculo da subvenção tributária, foi feito dessa forma. E quanto ao preço, que o doutor Pierre está sempre com dúvida, tanto no auto-inflação de omissão de saídas como a omissão de entrada, ele está dizendo que, para efeito da omissão de entrada e para a omissão de saída, ele utilizou o preço médio das entradas e o preço médio das saídas. Aí, aquele preço médio, claro, daquelas entradas que estão registradas, né? Ele pegou o preço das entradas registradas, que estão lá nas casas de entradas, e ficou o preço, fez a média, né? E das saídas. Isso é uma prática que tem que fazer, né? Embora que na impossibilidade disso, ele possa usar o preço que está no inventário ou na saída da mercadoria. Mas, no caso aqui, ele está afirmando o fiscal que fez o preço médio, tanto das entradas como nas saídas. É isso. Doutor PR. Doutor Matheus, eu fui olhar aqui, a minha questão que eu falo é justamente do preço médio. Ele fez a agregação depois de ver o preço médio, então não é essa a questão, certo? A questão é no preço médio mesmo. O doutor está dizendo que ele utilizou o preço médio, mas aqui no relatório ele diz, para efeito de omissão de entrada, utilizamos o preço médio das entradas e, na impossibilidade desse, o valor de inventário ou das saídas. Ou seja, se ele pegar o valor da saída para utilizar em entrada e depois ainda agregar, doutor Matheus, isso não é possível. Não vejo como isso aí. Claro, não. Quanto se ele pegou o valor da saída e fez a agregação em relação ao valor de saída, até porque a empresa, ela vende a consumidor final, ela não vende para outros estabelecimentos, eu creio que não, e se for uma quantidade, pouco, não sei aí, tá? Talvez tenha até que verificar isso. Mas é claro que o preço, o valor da agregação, ele deve ser feito sobre o valor da entrada. Sobre o valor da entrada. Se o agente fiscal calculou o ICMS substituto agregando o preço de saída, aí dá um valor superior à base que deveria ser, claro. Mas tem uma questão que me parece que é fundamental em relação a isso, é que foram essas últimas considerações feitas pela doutora Lorena e que me deixou em dúvida. É claro que a escrituração fiscal digital, ela é realizada... Me permita, senhor presidente. Com a palavra, doutor Matheus. Ela é realizada de forma individual. Cada estabelecimento tem sua escrituração fiscal digital. Tá? Ainda que essas operações sejam controladas, porque quem é efetivo, o órgão controlador da escrituração fiscal digital no âmbito nacional é a Receita Federal. É ela que controla, o sistema é dela, e o Estado utiliza esse sistema. Mas isso, por ser o sistema da Receita Federal, isso não quer dizer que todas as operações aí registradas sejam feitas de forma global, ou englobalizada, ou englobando todos os estabelecimentos. Imagine, então, que uma empresa aqui, uma indústria aqui, ou um comerciante qualquer, as lojas americanas, por exemplo, tem várias unidades aqui, ela, quando faz a sua escrituração fiscal, ela o faz de forma individualizada, e quem controla isso é a Receita Federal, o sistema é da Receita Federal, a escrituração fiscal digital. Em relação às operadoras de telecomunicação, e essa é a razão da minha dúvida, esse argumento da doutora Lorena, se fosse em relação a outro estabelecimento qualquer, eu não teria dúvida nenhuma de que, na verdade, haveria um equívoco, porque para cada estabelecimento há uma escrituração fiscal digital específica para aquele estabelecimento, diferente da contabilidade, como eu já falei, que é feita de forma globalizada. Mas é que os estabelecimentos, em relação ao serviço de comunicação, eles têm um tratamento diferenciado. Tanto é que determinadas operações realizadas por essas operadoras, elas podem ser realizadas, centralizadas em um único estabelecimento. Há um convênio que trata especificamente disso. E talvez por isso, e aí é minha dúvida, talvez por isso, no âmbito da escrituração fiscal digital, talvez pode ser, porque
A centralização permitida em convênio é só para os estabelecimentos existentes em um determinado estado. Então, ele não centraliza todas as operações de todos os estados, não. Na verdade, a centralização permitida pelo convênio é para as operações registradas, para as unidades registradas naquele estado, por estado. Então, é possível que, nesse caso aí, a escrituração fiscal da recorrente, no âmbito do estado do Ceará, tenha englobado todos os estabelecimentos do estado do Ceará. É possível que isso tenha acontecido porque o convênio, há um convênio, como eu disse, que autoriza a centralização da escrituração. Então, é possível e que, por conta disso, tenha dado alguma diferença. Mas, repito, essa autorização em convênio é só para as unidades dentro de cada estado, essa centralização. Não existe essa centralização no âmbito nacional, ainda que o controle seja feito pela Receita Federal. Essa não existe. A escrituração fiscal digital ela é individualizada. Exceção, repito, para essas empresas, algumas empresas de comunicação que têm um regime especial previsto em convênio, na qual lhes é autorizada essa escrituração global. Por tal razão é que eu acho que essa questão, sim. É claro que outras questões podem ser colocadas, podem ser solicitadas numa diligência, mas me parece que a mais relevante nesse caso, para fins de identificação ou não da omissão, é essa questão da centralização. O agente fiscal, quando fez esse levantamento, ele o fez em relação a todos os estabelecimentos, ele quis fazer em relação só a unidade. Essa escrituração fiscal digital que foi utilizada pertence a quais estabelecimentos? Pertence a, efetivamente só ao estabelecimento fiscalizado? Então, me parece que aí sim, essas questões devem ser esclarecidas através de uma diligência. Quanto ao preço médio, a nossa legislação autoriza, no artigo 92, que seja utilizado esse preço médio. A Lei 12.670, por isso que eu não vejo grandes coisas em relação a isso aí. Ao tratar da base de cálculo, a nossa legislação estabelece que a base de cálculo poderá ser feita através aquele valor, sempre que for omisso ou não mereça férias declarações, poderá ser feito através de preço médio, a base de cálculo poderá ser feita, e lhes digo mais, lá no artigo 92, quando trata disso, ele fala de preço médio, estou aqui localizando precisamente o parágrafo, me permita só localizar. Então, a diferença maior entre o preço médio ponderado das mercadorias adquiridas ou produzidas e respectivos valores unitários registrados no livro de inventário. Ou seja, essa diferença, a nossa legislação, lá no artigo 92 da Lei 12.670, ela permite, quando diz caracteriza-se a omissão de receita, a ocorrência de seguintes fatos: a diferença maior entre o preço médio ponderado das mercadorias adquiridas ou produzidas e os seus respectivos valores unitários registrados no livro de inventário. Então, quanto à utilização de preço médio para fins de identificação de base de cálculo, isso é comum. Inclusive, nós utilizamos até mesmo também as alíquotas médias, quando é impossível identificar, não se pode identificar precisamente. A empresa é identificada uma omissão de saídas, por exemplo. Só que são diversas mercadorias em que você não identifica precisamente qual a alíquota utilizada. A nossa lei autoriza que seja utilizada a alíquota média para aqueles produtos. Então, quanto à utilização da média ponderada para fins de fixação de base de cálculo, isso me parece que deve ser superado. Uma questão suscitada pelo Dr. Pierre, aí sim, é que se no preço ele já utilizou o preço de venda, e sobre esse preço de venda acrescentou para fim de cobrança do ICMS substituto mais um agregado, aí sim, aí é a questão a ser analisada. Por essa razão, senhor presidente, aí já não mais fazendo outras considerações, a Procuradoria sugere sim a diligência a fim de que essas questões a que me referi, e além de outras, eventualmente, claro, sejam esclarecidas ou sejam levantadas pela
pela perícia. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Senhores, vamos avançar aqui na nosso processo, discussão. Algum conselheiro quer se manifestar ainda sobre o processo? Há um sentimento de que, pelo menos, algumas dúvidas, né, que levariam a uma diligência ou perícia. Mas volto a insistir, por força do artigo 84, parágrafo 10, da Lei 15.614, antes do encaminhamento de qualquer perícia ou diligência, nós temos que apreciar as preliminares. E aqui nós temos preliminares suscitadas pela parte, com relação à nulidade, quando argumenta que os procedimentos foram equivocados porque, a partir de uma presunção, essa é uma preliminar, foi colocada, de que não haveria fundamentação para o levantamento, né, a diferença encontrada, a partir daí constituir a cobrança através do auto, o imposto e a multa nos dois processos. A outra nulidade também, suscitada pela parte, é a fundamentação genérica. O dispositivo aplicado ou infringido foi de uma forma genérica. Essas matérias o doutor William já destacou. Algum conselheiro quer acrescentar, quer discutir mais essa questão preliminar sobre as nulidades? Então, pergunto ao conselheiro relator como vota com relação a essas duas preliminares de nulidade trazidas pela parte, quando invoca que os procedimentos foram feitos sem uma fundamentação legal, ou apenas a partir de uma presunção, e também a fundamentação genérica, né, no próprio auto de infração, indicação dos dispositivos infringidos. Com relação a essas preliminares, como vota o conselheiro relator? Presidente, eu afasto as nulidades. Algum voto em sentido contrário, senhores, com relação a essas duas preliminares? Um outro ponto trazido aqui pela parte é a decadência. A decadência é um pedido à parte com relação ao período, e aí eu peço ajuda ao conselheiro relator, mas anotei... Janeiro de 2013 a 8 de novembro de 2013. Agosto de 2013, é isso? De janeiro a agosto. Não, novembro. Ele pede até novembro, até um dia antes do... Ok, então janeiro a novembro de 2013. Então, senhores, com relação à decadência, doutor Pierre. Desculpe, presidente, eu estava procurando, mexendo no mouse do computador para tirar o som. Bom, embora o contribuinte peça de janeiro a novembro, né, aqui no caso, como o fato gerador foi imputado como se fosse o mês de junho, então seria todo o ano de 2013, né, como eu expus nos meus comentários anteriores, né, que eu estava catando 150, apenas para esclarecer isso. Que, na realidade, como o fato gerador é 2001, se por acaso se der provimento, se dá todo o ano de 2013. É isso, senhor presidente. Ok, a proposta do doutor Pierre é que o prazo decadencial envolva todo o exercício 2013. É isso? Doutor Fernando Martins, como vota? Presidente, eu voto acatando a decadência nos termos pedidos pela empresa. Ou seja, de janeiro... De janeiro a 8 de novembro de 2013. Peguei aqui a sequência. Doutor Fernando, doutor Pierre. Presidente, eu voto com o relator, apenas destacando que quando eu votar com o relator e acatar o pedido da empresa, como os fatos geradores estão em junho, na prática vai todo ano de 2013. Ok. Dando seguimento, doutor William Falcão. Doutor Falcão. Senhor presidente, tudo bem. Decadência. Decadência. É a omissão. De entrada e omissão de saída. A de prazo, no meu entendimento, é o 173, do CTN. Ok. Doutora Helena. Não tem decadência. Eu também afasto a decadência argumentada pela parte, constei no artigo 1731, por tratar de um lançamento de ofício
Combinado com Doutora 149 do CTN. Obrigado, doutora Helena. Doutora Mônica. Da mesma forma, senhor presidente, com voto divergente. Doutor Pedro Jorge. Presidente, Escuta. eu escuto sim, eu voto com o relator, viu? Ok, identificado então. Acato a decadência. Identificado então aqui o empate, né? Eu voto pelo primeiro voto, no caso, o doutor William Falcão, 731 do CTN. Então, afasto a decadência com fundamento no 731 do CTN. E também de acordo com a manifestação da doutora PGE. Senhores, há um pedido à parte com relação à realização de diligência. O pedido à parte incluiu produtos não destinados à empresa, um pouco da discussão que foi feita aqui, excluir da base de cálculo, operações base de planilhas, operações que não foram realizadas pela empresa conforme planilha anexada aos autos. Pelo menos foi o que eu registrei aqui de uma forma bem pontual, o pedido à parte. Com relação nas discussões, o doutor Matheus destacou essa questão, se as operações, né, do levantamento envolveria todos os estabelecimentos aqui do Estado do Ceará, ou apenas o CNPJ, o CGF específico da empresa interna, e também doutor Pierre, né, a questão do preço de venda, o cálculo do preço de venda, no caso do cálculo do ICMS-ST, né, se utilizado o preço de venda ou o preço de compra mais o valor agregado. Então, a discussão parece que gira em torno disso. Uma diligência para verificar. No levantamento, se incluiu todos os produtos, inclui produtos não destinados à empresa, como alega a recorrente, e também a planilha que foi apresentada pela parte, né? E essa questão que envolve o cálculo do preço do ICMS-ST. Em discussão, pedido à diligência. Algo a acrescentar ou formular os quesitos? Alguma discussão adicional? Doutor Fernando Martins. Senhor presidente, seria interessante só aquela questão de verificação, né? Antes de mandar excluir, se de fato fazem parte do levantamento, né? Os valores que foram considerados, trazidos pela parte. É só uma observação. É evidente. Acredito que quando da formulação do pedido, né, os considerandos do doutor Fernando Martins, deverá destacar, né, que a empresa apresenta um quadro de uma planilha, e aí é importante verificar se os elementos, né, que estão sendo apresentados fazem parte do levantamento original, né, dos dados que foram contemplados por ocasião do levantamento pelo agente fiscal. Doutor Fernando, algo a acrescentar com relação aos pontos aqui que foram discutidos, solicitados pela parte? Não, presidente. Eu acolho nos termos que foram pedidos aí, né? Abaixo na diligência e no detalhamento, para a gente poder dizimar essas dúvidas, né? Ok. Algum voto em sentido contrário, senhores? Então, esta Câmara, por decisão unânime, bom, preliminarmente, né, foi afastado as nulidades, o voto de desempate foi afastado a decadência, referente ao exercício 2013, e com relação ao pedido de diligência, pela parte, né, além dos pontos aqui apresentados, dos quesitos indicados pela parte, também acrescentaremos essa questão que envolve o cálculo do ICMS-ST, preço de venda ou compra mais agregação, e também verificando qual o estabelecimento específico do levantamento realizado pelos agentes fiscais. A empresa será intimada a indicar assistente técnico para acompanhar os trabalhos periciais. Agradeço a doutora Lorena aqui por este momento aqui conosco, na sessão, e sugiro aos senhores 5 minutos de intervalo, porque teremos mais 2 processos para
Análise, discussão e votação. Agradeço a todos. Desejo aqui um excelente dia e um excelente dia de trabalho. Obrigado.